Preparados para mais um Trajetória Especial Podcast? 4 mulheres, 4 projetos sociais. E a gente tem se emocionado muito assistindo e conhecendo esses projetos. Hoje, a minha convidada é Nina Cardoso. Ela que já está há 2 décadas trabalhando com empreendedorismo social. É uma empreendedora social. Ela é mãe e tem um trabalho fantástico, fabuloso, Acendendo Mentes. Nina Cardoso, que alegria te receber. Eu tô louca para conhecer esse projeto. Eu fui num jantar do Acendendo Mentes, foi assim que eu conheci o projeto, eu não conhecia. E eu quero saber em detalhes, porque eu fiquei encantada contigo como pessoa, com a tua força, com a tua alegria e com o teu projeto. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite. Renata, muito obrigada por teres abrilhantado o nosso jantar, né? O fato de tu estar lá já faz de ti uma acendedora de talentos. Que coisa maravilhosa. Eles temos que te todos, adoraram. né? Todos acender muito mentes obrigada, e talentos. Por todo o carinho, atenção que tu deu, eles ficaram enlouquecidos. Queridos, eu conheci as meninas, tinha umas meninas, eu acho que tinha um menino junto, e aí nós conversamos e combinamos, eu queria, isso é outra coisa que mexeu muito comigo, que nós vamos falar depois, né, gostaria de ter levado eles num projeto que teve, né, de teatro, de balé aqui em Porto Alegre, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre a comunidade, mas pessoas, crianças, adolescentes fantásticos, inteligentes e felizes de estarem ali, né? Realizados com tudo que estava sendo proposto para eles. Foi especial para eles, mas foi muito especial para mim. E sempre é assim o trabalho voluntário, né? É especial para quem a gente ajuda e é especial para a gente que está ajudando de uma maneira ou de outra. Nina, como inicia o Acendendo Mentes? Eu tenho um instituto Acendendo Mentes. Como tu cria? Porque tu trabalhas há muito tempo, né, na parte social. Mas como você cria esse instituto tão lindo que nós vamos apresentar agora para quem está nos assistindo? Então, isso é uma resposta difícil de dar de forma curta, mas vamos tentar resumir. O Instituto Acendendo Mentes, ele acontece no período da pandemia, onde foi um momento, só teria essa possibilidade para mim criar um instituto, né? Eu não poder atuar. E todos os locais, quando aconteceu, né? Que tudo fechou, que seria só 2 semanas, 15 né? dias no máximo, né? Naquele período ali, a instituição que eu atuava também fechou, né? Tudo fechou, ninguém sabia o que ia acontecer. E então eu não consegui, Renata, ficar nem um dia em casa, né? Eu não consegui ficar em casa pensando que eu ia estar mais segura, né, do que eles, né? Porque a comunidade que eu atendo, as comunidades que eu atendo, as pessoas compartilham escova de dente, né? As pessoas dormem 6 no mesmo colchão. Não existiria, né, aquele isolamento que era proposto. Aquelas crianças e aqueles jovens sempre se alimentaram nesses espaços, né? Na escola ou no projeto. Então, as famílias nunca estiveram preparadas para alimentar os seus filhos, né? Durante uma semana inteira. Então, muitas vezes, na sexta-feira, é quando eles mais comiam, né? Na segunda e na sexta, né? Porque o final de semana nunca foi ok também, né? Então, para mim era muito claro, né? Imaginava que se as tu coisas em casa te protegendo e eles com fome. Exato. Para mim era claro, muito claro, Renata, que se as coisas fossem como estava sendo noticiado, eles seriam os primeiros a morrer. Se não fosse do vírus, seria de fome, né? Então, eu não consegui ficar em casa. Amém. E foi assim que pessoas agradecem. Foi assim que as coisas começaram a acontecer de uma forma descolada, né, das instituições. Esses 20 anos, mais de 20 anos que eu atuo no terceiro setor, né? Eu sempre atuei em instituições do terceiro setor. Para mim, nunca eu imaginei um instituto próprio, né? Porque Porto Alegre e Rio Grande do Sul tem grandes ONGs, a maioria delas, né, com grandes mantenedoras religiosas. Eu nunca imaginei isso de
de um outro jeito, né? Que tem muitas vezes com a nossa mente escassa também, né? É assim que eu vejo o que acontece, eu não imagino, né? Uma outra forma. Graças a Deus tu teve a coragem, porque é um projeto lindo. Mas e aí tu começasses como? Entregando cestas básicas numa região? Exatamente. Então, nesse período, Renata, eu comecei a ir para as comunidades. Só eu mesma. Não tinha nada para oferecer. Sozinha? Né? Não tinha nem nada para entregar. A instituição estava fechada. Mas eu comecei a ir para saber como eles estavam. Porque eu queria que eles soubessem que, independente do que acontecesse, era sobre nós todos, né? Juntos. Nós íamos passar isso juntos e que eu não ia esquecer. Eu não ia esquecer da existência, né, deles. Então, eu chegava, eles, né, vinham, né, enlouquecidos, correndo, era muito engraçado, né? Porque eu dizia, não posso abraçar, não posso. E eles grudados, não posso. Sora, o que está fazendo aqui? Vim aqui ver como que vocês estão, como é que tá. E eu acho que existe... Eu costumo dizer, né, que eu sempre tive uma relação muito próxima de Deus, assim, próxima de bater papo, né? Tem pessoas que chamam de Deus, outros, né, de universo, de energia, não importa, né? Não o importa. nome que cada um dá. Uma força que... Mas existe, né, uma força que eu acho que quando todos nós temos um propósito, algo que é só nosso, né? Que a gente vem, que é o nosso talento, assim, vem penduradinho aqui, que a gente vem para fazer aqui, né, na Terra, e que tu tem que ter muita coragem para ouvir esse chamado. Com certeza. Né? Porque provavelmente ele vai ir contra o que a família espera, o que a sociedade espera, enfim, dificilmente vai estar alinhado, né? Com o que estão então, pedindo. Quando tu tem coragem de escutar, né? E apesar de tudo e contudo, seguir em frente, parece que o universo faz com que tudo aconteça e as coisas se encaixam e elas se realizam de um jeito, como o jantar, por exemplo, que né? Foi um sucesso. Esses tempos, um dos nossos investidores disse, Nina, o jantar me fez entender isso que tu sempre fala, do universo organizar. Porque ninguém entendeu. Era a pergunta que todo mundo fazia no jantar, era... Como isso aconteceu? Porque aconteceu? Um instituto jovem, né? Inicia na pandemia, quer dizer, então se estrutura ele pela 21, 22, no ano de 2021, 2022. E esse ano, em 2023, para quem está nos acompanhando, então se realiza um jantar na NTX, uma casa muito grande de eventos, lotado, né, onde teve um jantar beneficente e um leilão beneficente, e se arrecadou uma grande quantia para que o Instituto pudesse se manter ainda por um bom tempo e fazer belas ações, né, de um instituto super jovem, e teve um envolvimento muito grande da comunidade, né, como um todo, de aceitar esse teu trabalho mesmo jovem, sobre a seriedade, porque, claro, tu já tem toda essa experiência do terceiro setor, mas a seriedade do trabalho, aquilo foi o reflexo da seriedade do teu trabalho, é uma coisa incrível, assim, né, do teu trabalho. E foi isso que aconteceu aí. Quando eu comecei, Renata, eu não precisei fazer nenhuma campanha, nada, assim. O meu telefone começou a tocar. Nina, me passaram o teu telefone, estou sabendo que tu está atuando, eu tenho aqui 400 marmitas, eu tenho aqui tantas toneladas de alimento, eu tenho aqui... E aí eu comecei a ser esse ponto de entrega, né? De coletar, de entregar, de fazer chegar. De chegar. Né? Na comunidade. E o período de pandemia foi um negócio que tu andava, eu brinco que a gente andava na rua, parecia a cena desses filmes de faroeste, né? Não tinha ninguém. Eu trabalho no centro, tenho uma empresa no centro de seguros, e eu tive que continuar trabalhando, porque a gente atendia, né? Tinha central de atendimento, e eu me lembro que eu entrava no centro, me dava um medo. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Né? Porque aqui ele chegava a fazer o vento. Sim. Porque não tinha barulho de carro, nada, né? A gente escutava o vento num dia comum. Impressionante, assim.
triste, assustador, né? E aí, então, assim eu comecei a fazer essas entregas. Nós também fizemos parcerias com médicos importantes. Tem um doutor que foi maravilhoso conosco, que se chama, o doutor Abud. Ele atendeu diversas famílias nossas de forma voluntária nos espaços privados, porque as comunidades ficaram muito doentes e desassistidas, né? Porque os postos, tudo estava voltado, né, ao Covid. Então, as crianças estavam muito mal, né? Muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a procurar recursos, né? Formas de atender para que aquele período ali fosse o menos sofrido possível, né? Entregando a mínima dignidade, que é talvez se alimentar, né? Tu passar, porque se foi difícil, eu até na época fiz uma campanha que era o Doa Poa, depois de um tempo, que dizia se foi difícil para você, né? Que mora no Moinhos, que imagina para quem mora na Bom Jesus, para quem mora no... exatamente isso, né? Se foi difícil para gente, que tinha casa própria, né? Recurso, alimento, imagina para quem não tinha nada disso. Não tinha, né? Eu nunca vi, Renata, eu nunca vi, eu te falei, né, mais de 20 anos, eu nunca vi tanta fome. Era desesperador. Fome, sim, de chegar com as coisas e as crianças comerem, chegar com o alimento pronto para doar, que teve muito, nossa, o pessoal, assim... Os empresários do ramo se mobilizaram muito, né? O Thiago, da Charlie Brown, que é o meu amigo, irmão, parceiro de jornada, me acompanha desde a época dos abrigos. Ele mobilizou uma corrente do bem, que ele chamou... Imagina essas crianças, agora me veio uma coisa, ganhar um Charlie Brown. O meu filho é enlouquecido quando eu chego com um brownie pra ele. Eles ganhavam, era usina do pastel, era Banca 43, era todas as grandes, né, que jamais grande eles elo, teriam... né? Porque muitas vezes as empresas querem ajudar. Eu digo aqui, qual é a nossa missão como comunidade, como sociedade? Muitas vezes a gente não sabe nem como ajudar. As pessoas estão, às vezes, como eu posso ajudar, né? Elas não sabem como ajudar. Então, eu digo, eu sou jornalista, eu tenho o poder da comunicação, de divulgação, de alcance. É a maneira que eu tenho de ajudar, é mostrando esses projetos. Daqui a pouco, quem faz uma marmita, quem trabalha numa empresa que tem materiais de higiene, vai lá e conversa com o dono, todos nós, é uma mexida, né? E a gente tem para onde entregar. Exatamente. Essa união que é muito necessário. Tu é o nosso anjo, né, Nina? Que sabe, que faz acontecer. Mas tem que existir essas pessoas na Terra também, para que possam botar isso em prática. Tu imagina tu no meio de uma pandemia ter a coragem de fazer isso. E a sociedade como um todo tem que se envolver como pode. Cada um ajuda como pode. É como se fosse uma grande máquina, uma grande engrenagem, assim, né? E aí, se tu tira uma pecinha dessa engrenagem, ela não funciona, né? Pega o motor lá do carro, uma coisinha, não vai. E assim, é essa corrente. Vai ter a pessoa como eu, que é a executora, né? Que consegue, que chegue ali na ponta, mas eu nunca conseguiria fazer chegar na ponta se não tem a Renata que dá voz, né? Se não tem o Thiago que dá o alimento, né? Se não tem, então o empresário que investe, né? Porque não tem, é todo mundo. E quando eu te falo que eu acho que todos nós viemos com, né, a nossa parte, né, para fazer essa transformação, é sobre isso. Porque eu acredito que todo mundo tem algo para fazer, para transformar, né, a vida de alguém. Transformar é uma coisa complexa, tu achar que tu transforma, mas tu oportunizar. Né, que pessoas possam, né, buscar outros espaços para te fazer um mundo, né, aquele mundo que tu sonha, tu também tem parcela, né, de transformação. Então, e é muito bom fazer isso. Tu sair desse papel, né, da queixa, da reclamação, né, que o governo, que quem deveria te fazer isso é o governo, é a família. Bom, tudo bem. Tudo bem, deveria, mas não faz. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer?
É quando a gente diz, né? A gente quer preparar um filho para a vida. Aí chega no colégio, ele sofre bullying. Tá bom. Como eu posso preparar o meu filho? Porque eu não posso trabalhar o filho do outro, né? Preciso trabalhar o meu. Então, fortalecer, né? Ensinar que aquilo não é correto, para que ele não faça igual, que ele se sinta preparado para enfrentar a vida. A gente consegue fazer o que está ao nosso alcance, né? Exato. E do outro, infelizmente, não. Então, exatamente. Agora, tu escolhesse trabalhar quando... Bom, aí tu coloca o nome Acendendo Mentes, tu que criaste? Isso. Aí, então, eu estava fazendo essas entregas e bem nesse período, Renata, final de 2019, eu passei num processo seletivo da rede Gerando Falcões. Que é importante tu explicar, né? Que é uma grande rede de ONGs. Exatamente. É a maior rede, né, de ONGs do Brasil, que tem como CEO o Edu Lira, né, um jovem fantástico, né, incrível, que vem transformando e criando tecnologias sociais de combate à pobreza, né? E isso não se faz sozinho, né, Renata, para te combater a pobreza, que tem raízes, né, sérias e graves, né, e sintomas e dores que vão para muito além da falta de dinheiro, da falta de alimento, né, tem consequências e sequelas neurológicas, emocionais, né, pedagógicas e físicas e tantas outras. Tu precisa de um grande, né, time operando nisso. Então, a rede Gerando Falcões, ela acelera, ela prepara lideranças do Brasil inteiro hoje, principalmente isso. O Edu, ele conseguiu unir, né, todas as forças e todos os setores, né? Então, é a iniciativa privada, é o governo, a sociedade, todo mundo junto, né, no combate à pobreza. E o Edu costuma dizer que a pobreza é como uma bomba relógio, né, que a criança já nasce com essa bomba relógio armada, né, da favela. E para te desarmar uma bomba relógio, se a gente soubesse que tinha uma bomba nesse prédio, não poderia ser eu nem tu, né? Nós teríamos que chamar o especialista que saberia cortar o fio certo, senão tudo explode, né? Então, a Rede Gerando Falcões faz isso, traz as pessoas certas, os melhores, qualifica, prepara as lideranças, né? Para estarem operando, né? De forma... com gestão, né? O Edu, é importante lembrar que ele é uma personalidade reconhecida internacionalmente, né? Nesse trabalho dele. Internacionalmente, com Forbes, né? Com um reconhecimento incrível. Inclusive, a Gerando Falcões já tem escritório em Nova York, né? Já fez diversos jantares, né, em outros países, né? E aí tu passaste num processo, né, para Falcons. Eu fui da primeira turma Falcons, né, que é uma universidade criada na favela para a favela, né, onde então desenvolve grandes lideranças que já fazem muito, que já entregam muito, mas que infelizmente há um problema que a gente enfrenta, né, Renata, que muitas vezes esse líder, essa liderança que está fazendo, ele é o próprio morador da comunidade, né, que nasceu, cresceu ali, sempre atuou, fez muito, mas não pôde se qualificar, não pôde, né, estudar, mas entrega como ninguém, tem impacto social, sabe? Então, conhece a realidade, sabe trabalhar nela. Imagina essa liderança, né, tendo conhecimento de ferramentas de gestão que a Ambev tem, que grandes multinacionais têm, né? É isso que a Gerando Falcões faz. Então, a gente tem aula com a Accenture, a gente tem aula, né, com os melhores. Então, ela forma essas lideranças como empreendedores sociais, que é isso que somos, né? E ainda as pessoas entendem esse trabalho muito como caridade, né? E não é uma caridade, né? É um trabalho sério, né? Onde a gente tem as mesmas responsabilidades que qualquer empresário. Porém, o nosso lucro é o impacto social.
Essa é a diferença, né? Então, isso precisa, e isso passa por um processo de empoderar a liderança, que aconteceu comigo. E isso aconteceu comigo quando eu li o livro do Edu Lyra, que um grande amigo me presenteou, que era o Da Favela para o Mundo. Eu não conhecia o Edu e eu não conhecia a Rede Gerando Falcões. E eu li esse livro num período bem ruim, assim, que eu estava bem descrente, assim, com o terceiro setor, estava chateada. E esse livro veio como um chacoalhão, assim, né? Para mim, foi onde eu entendi que eu era uma empreendedora social, eu não sabia. Né? Atuando tantos anos, eu não me não te via como uma empreendedora como uma social. empreendedora social, onde eu via o que eu entregava, né? E tudo isso. E não, ali... é exatamente isso, a importância de ti como profissional também. Né? A diferença que tu faz como profissional, porque isso é importante. É isso. Exatamente. Sabe que uma vez uma pessoa... Eu sou uma profissional competente. O que eu faço faz a diferença, como qualquer gestor de qualquer empresa. Exatamente. Uma vez eu recebi uma visita, isso acontece várias vezes, assim, mas me chamou muito a atenção, assim, que essa pessoa foi lá, visitou, né, adorou o Instituto e o trabalho, e ele me olhou e disse assim, nossa, Nina, esse trabalho que tu faz é impressionante, assim, como eu gostaria de fazer isso, mas não dá, eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí eu fiquei olhando para ele e fiquei pensando assim, eu também preciso ganhar dinheiro. O que eu faço é um trabalho também, né? Eu também tenho conta, eu também tenho filhos, família, e às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Porque por que o empreendedor social e as pessoas que trabalham numa instituição não podem receber o mesmo salário, né? Que pessoas que ganham numa empresa, no meio corporativo. No meio... Vou te dar um exemplo, eu tenho uma voluntária que eu amo demais, a Amanda Ferronato. Ela é do marketing, ela me ajuda muito no marketing. E essa menina, ela é incrível, ela tem um olhar impressionante, assim, e ela ama fazer isso. E ela é colaboradora da PUC, né? Por que a Amanda não pode receber lá no Instituto a mesma coisa que ela ganha na PUC? Para executar o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. Né? Por que não? Então, é ir rompendo isso, né? Paradigmas assim, que as pessoas criaram, né? De que... o trabalho social, ele tem que ser totalmente gratuito. Isso faz. Mas existe uma profissionalização. Muito. Claro, se for lá, se doar um pouco, um momento, 2 horas, numa semana, precisamos, né? Aí, né? Isso, agora, a pessoa do voluntariado, aí sim entra como um voluntariado, né? Fazer como eu estou fazendo hoje, então, um processo de 4 episódios para 4 mulheres, 4 projetos, para que a gente... Legal, mas não dá para viver, né? Vai ser esse momento. Agora, se é todo dia, se é um projeto consistente, onde tu vai estar todos os dias presente... Tu planeja, tu opera, tu faz tudo, tu treina, tu tem time, né? Tu tem água, luz, aluguel, tu tem... Né, o mesmo processo. E isso é bem complicado das pessoas entenderem. Tem pessoas, já que também aconteceu muitas vezes pessoas chegarem lá para conhecer o Instituto no início e me olhavam e diziam, nossa, tu é jovem, eu achei que eu ia encontrar uma velhinha. Né? E aí, até eu contei isso para Ju do Instituto El do Instituto Mari, e ela começou a rir, né? E ela disse, é isso mesmo, porque a gente encontra, a maioria das vezes, essas são pessoas aposentadas que podem se dedicar ali, a isso, né? Só a isso, ou enfim, viver da aposentadoria. Exatamente, né? E nós conversamos, ela disse, nossa, é muito legal isso que tu tá trazendo, porque é isso, essa é a ideia, né? Que as pessoas têm. Hoje o Instituto Acelerados é profissionalizado, né? Ele é todo organizado. Tudo, né? Como tem ferramentas, né? De gestão, de dados, né? De captação, né? De prestação de contas. Tem transparência, tem auditoria. Uma empresa que faz ao bem. Exatamente. Uma empresa que faz o bem. Que faz e nós, com todo o nosso processo, né, Renata, principalmente de prestação de contas e tudo mais, ele é muito sério, mas mais
mais do que qualquer empresa, né? Porque nós lidamos com o dinheiro do outro, né? E tu trabalhar com o dinheiro do outro é algo muito sério. Eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque é uma maneira que pouco se fala de solidariedade, ou enfim, de profissionalizar, né, esse trabalho do terceiro setor, do social. Ele entregar o empresário, ao entregar o seu dinheiro também para uma instituição organizada que vai fazer este retorno, também é uma tranquilidade para ele, né? Saber que ele está investindo de fato aonde vai chegar. Com então, certeza. É muito importante. E são contratos que são feitos, né, Renata? Tem empresário que faz contrato conosco que tem meta. A meta daquele recurso é atender tantas crianças, né? E ele vai acompanhar essas tantas crianças que estão sendo atendidas. Então, é um processo, né, que não, eu costumo dizer que o voluntário, e tem uma outra pessoa muito importante na minha vida, que é a Fabiane Oliveira, né, que fala muito isso, o voluntário, o empresário, eles não são doadores, ou, né, voluntários são investidores, né, investidores sociais. Isso que tu está fazendo agora é um investimento social. Né? Então, tu está investindo em pessoas, numa sociedade que vai ser melhor para todos nós, né? Porque eu costumo dizer isso, né, Renata? Não é sobre eles, não existe uma outra espécie morando nas favelas, né? É o nosso próximo, nossos irmãos, né? É sobre nós. É a nossa sociedade, muitos de nós vivem em favelas. Muitos de nós, hoje, nesse momento, não têm o que comer, né? Muitos de nós, nesse momento, não têm água em casa, né? Não tem um banheiro. Muitos de nós não têm banheiro. Então, dá para ficar tranquilo sabendo disso, ficar em paz com isso? Não tem como. Se não é para todo mundo estar bem, não tem como nós ficarmos bem. E então, a gente vê, muitas vezes as pessoas reclamam, porque violência, porque foi... mas o que tu estás fazendo para tentar diminuir ela? É isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Claro, então, assim, de repente, algum trabalho social de que chegue nessas comunidades para que a gente possa diminuir a violência, que a gente possa preparar essas crianças para que elas possam entender a realidade delas, para que elas possam modificar a realidade delas, para que elas possam se preparar para outra realidade. Enfim, cada um pode atuar de uma maneira, mas dizer que está difícil e ficar esperando pelo poder público, vamos ficar todos sentados, né, de repente, esperando, porque não acontece. Então, é importante mesmo a gente pensar como sociedade como um todo. E não só, a minha sociedade aqui, a tua sociedade ali, a minha realidade, a tua realidade. Porque todos nós, e é isso, acho que às vezes também tem isso, Renata, as pessoas pensam, tu pensa em ajudar, colaborar, pensa em dinheiro, né? Na moeda física. E não necessariamente vai ser a moeda física, né? Pode ser uma tecnologia, né? Que tu pode oferecer, que tu tem lá na tua empresa, né? Como tem... tem tantas coisas que acontecem. A gente tem outro projeto lindo, maravilhoso de Porto Alegre, que é o Instituto Dia do Amor. O que eles fazem? Pega dentistas, vamos pegar, eles atuam muito na área da saúde, mas vamos pegar dentistas, né? Então, os dentistas pegam um sábado ou um domingo, um grupo de dentistas vai lá e faz um mutirão, olha os dentes, toda a criançada. Depois, aí eles já veem quem precisa. Tem uma clínica, né, que acolhe no final de semana, eles vão lá e fazem as panorâmicas. E depois, os dentistas adotam o tratamento. Teve um menino recentemente que a gente descobriu, através da panorâmica de um dentinho que não estava legal, um tumor. E uma equipe já abraçou e vão fazer a cirurgia gratuito, tudo. Então, assim, será que um dentista oferecer uma consulta por mês vai fazer ele mais rico ou mais pobre?
será que isso muda? Isso muda a logística dele? Ele vai ter que sair do consultório? Ele vai ter que comprar muito mais material? Talvez não, né? E quantas realidades ele pode mudar, né? Como a dessa criança que daqui a pouco... de crianças com 10 anos que não tem mais o dente, que não é mais o de leite, Renata. Muito... E que tu sabe que os dentes é um dos motivos de desemprego no Brasil. Com certeza. Né? Onde, desde muito cedo, as crianças já não têm dente, né? Não sorriem. Tu vai todos ver os dentistas doassem um dia da sua agenda no mês, um dia, né? Quantos problemas a gente resolveria? Agora, né? A gente ganhou do professor Lucas, dos amigos se organizaram. Tudo sempre tem algo que tu pode oferecer. E às vezes é uma coisa que tu nem imagina. Por exemplo, esses tempos uma menina me pediu para sair mais cedo, que não se sentia bem. E aí existia uma carência, né? Ela não tinha a mãe desde muito cedo. E ela disse para mim que tudo que ela queria era ter uma mãe, né? Era só isso, né? Uma menina adolescente já. Só isso, querida. E eu disse para ela, olha, me pegou de surpresa, assim, eu disse para ela, olha, eu não sou a tua mãe, mas eu sou mãe. Então, e eu dei um colo para ela, né? Ela sentou no meu colo, abracei, deixei ela chorar até parar. Tudo. Depois ela me falou, assim, que ela mandou uma mensagem para mim pelo Insta, mexeu no Insta, agradecendo que ela não lembrava a última vez que ela tinha recebido um colo, que talvez quando ela era bebê, ela não tinha lembrança na vida dela, né? E que como aquilo fez bem para ela e me agradecendo aquilo ali. Então, será que tu não pode oferecer um colo uma vez no mês, talvez, para os teus ouvidos, escutar alguém? A gente vive um mundo onde as pessoas não se escutam mais, né? Não para escutar. Tu pergunta se a pessoa tá bem, mas não escuta a resposta, né? Tudo bem? Tudo bem, se a pessoa diz que não tá, tu nem sabe, nem escuta. Veja bem o tempo hoje, né? Porque é isso, né? Escutar de verdade alguém, olhar de verdade, pode ajudar, né? né? Todo mundo tem, né? Um conhecimento. Bom, às vezes vai ser o recurso financeiro só, ok, precisamos ninguém faz também, nada sobre, né, sem o recurso financeiro, mas às vezes pode ser um item que tu tem, né? Pode ser uma coleção de roupa ali que já não tem mais, ou que veio com defeito. Nossa, dá para fazer a diferença, né? Tantas coisas. Então, se tu olhar para ti, o que eu tenho, né? Que talvez possa impactar. E eu acho que essa é a importância do teu papel, sabe, Renata? Porque muitas pessoas não sabem que isso existe. Muitas pessoas querem ajudar e não sabem como. E não sabem não sabem como ajudar, porque não sabem o que o mundo precisa. Esse dia que eu te contei antes de iniciarmos aqui, né? Que a criança ficou abraçada no papel higiênico. Uma voluntária estava comigo fazendo fotos. Era a primeira ação dela. Era uma aluna da PUC. E quando ela viu essa cena, ela ficou muito mal, assim, muito mal. Foi pro carro e tal, não conseguiu continuar na ação. E aí, quando nós estávamos indo embora, ela disse que ela nunca pensou na vida dela que tem pessoas que não têm papel higiênico. Isso para ela não existia. Sim. Não passar, às vezes as pessoas não conseguem nem imaginar a situação que elas vivem, né? Tu dar a oportunidade de comunicar isso é o que acontece. Como quando eu comecei as campanhas de escova de dente, tudo na pandemia, o pessoal comprava de um lugar e eu ia retirar na campanha, né? Que eu fiz. Um dia o dono desse lugar perguntou para mim o que acontece que tu vem aqui, tu tira tantas escovas de dente, o que tu faz, né? Eu disse, eu sou empreendedora social, isso é para a comunidade. Eu contei para ele, né, que as pessoas não têm escova de dente, quando tem uma e todo mundo usa. Ele ficou muito assustado. Na hora ele me trouxe uma caixa de pasta de dente. Porque ele não sabia que isso acontecia. Então, tu comunicar faz com que a pessoa olha... Divulgar, comunicar, conhecer. Tu entende? Eu quero mostrar também qual é o local que tu
A gente tem um videozinho, até dá pra mostrar um pouco da comunidade. Tu começou numa comunidade, hoje tu age em uma comunidade assim, em especial? Isso, durante a pandemia, então, eu atendi mais de 12 mil famílias de diversas comunidades de Porto Alegre, porque eu ia onde estava, né, precisando da ajuda, e é isso que eu ia te contar, que no meu processo da Gerando Falcões, eu entrei, então, na Falcons, eu passei, era novembro, e as aulas começavam em março de 2020. Quando eu voltei da primeira semaninha de aula de São Paulo, já parou tudo. E então a Falcons foi a primeira turma, tinham atividades bem difíceis, assim, por exemplo, para mim, uma coisa que era um bicho de 7 cabeças, que era de marketing, né? Não entendia nada, não tinha nem Insta, assim. Alguém criou lá, nunca soube nem mexer. E então e eu não sabia. E aí eu precisei de uma voluntária, né, para me ajudar. Uma voluntária que já atuava conosco trouxe uma amiga, que era a Júlia, que estava até lá no nosso jantar, faz parte, né, da composição, né, estatutária do Instituto. E a Júlia viu o que estava fazendo e disse: Nina, não dá para te continuar assim. Tu precisa de um lugar, tu precisa de um espaço para te trabalhar. E ela fez uma vaquinha virtual e em menos de 24 horas nós arrecadamos o valor de 1 ano de aluguel. E aí, assim nasceu o Instituto Assinando Mentes. No meio de uma pandemia, com uma vaquinha 24 horas. Exato, e o local que eu encontrei foi no Morro da Polícia. Por isso que essa comunidade. Bota para nós o vídeo, tu coloca ali para nós o vídeo, que a gente tem aqui algumas imagens, não somos muitas, mas a gente pode imaginar um pouco, né, É difícil imaginar uma realidade tão difícil, mas tem... E aí, então, é o morro que tu iniciaste, alugastes aí, uma casa. Exatamente. Nessa cidade de Porto Alegre, né? E aquela vista ali é a vista que as pessoas da comunidade têm da nossa cidade, né? Querida, e aí... é considerada a melhor vista, aí a sede. Né? Hoje é aqui, né? Nós começamos numa casinha de madeira no meio do mato, costumo dizer, uma área bem urbana. Olha lá. Queridos, é uma alegria Samira, deles. Um grande amor, uma das nossas primeiras alunas. Viu só? Eu acho muito importante a gente poder mostrar um pouco essa... Eu adoro, eu já ouvi o Igor, a gente não tá escutando o que ele tá dizendo, mas ele conta uma história muito linda, que ele era muito tímido, né? E que um amigo ajudou ele, e aí ele disse, se o amigo ajudou, tem que ajudar também, né? Tem que seguir como se fosse uma corrente, né? Que é um dos princípios do Eu Lidero, do Eu Lidero. Né? Que é uma metodologia americana, né? Criada por John Maxwell, onde a Oliveira Foundations é a responsável pela implementação, né? Nos países com idioma português. A CEO é a Fabiane Oliveira. E nessa metodologia eles trabalham valores de... socioemocional baseado em valores de liderança, né? Onde também se busca tirar aquela imagem, né? Mudar a imagem da liderança vinculada à corrupção, abuso de poder, né? E trabalha a liderança saudável, né? O que tu positiva, começando, né? Por tu liderar a tua vida, né? Então, é impressionante. Quando eu vi essa gravação, porque eu não participei ali, eu fiquei longe para deixar eles bem à vontade. Eu super me emocionei quando ele disse, agora eu tenho que fazer isso por alguém, uma escadinha. Uma escadinha, ele diz, então, exatamente. Ele entendeu tudo. E tu trabalha só com adolescentes? Eu trabalho só com adolescentes, porque nesse meu período de atuação, Renata, eu sempre me doeu muito a solidão dos adolescentes, né? Infelizmente, a gente sabe que existe uma grande força, um grande olhar voltado para a primeira infância. Criança nos comove, criança mexe com os nossos melhores sentimentos, né? E aí, quando começa a crescer, parece que vai perdendo a graça, né? O adolescente, ele não vende, né? Se tu fizer uma campanha para arrecadar lanche
para criança e uma para adolescente, a de criança tem que pedir para parar, a de adolescente não vai chegar nenhum, né? Como se o adolescente não precisasse do lanche também na escola, não precisasse comer. Muito importante, então, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que é grande já, se vira como? Né? O que o adolescente sair da escola, pode coitado, fazer, né? Abandonar a escola? Exatamente. Então, tem uma idade ali que eu sempre percebi que é a partir dos 10 anos, né? Onde eles começam a assumir dos espaços educativos, né? Seja o turno inverso da escola e muitas vezes até da escola. E porque essa criança de 10 anos, ela não é mais criança na comunidade, porque ela já tem responsabilidades que um adolescente tem, né? E eles são muito conscientes desses problemas que acontecem na casa. E quem dá emprego para uma criança de 10 anos, Renata, é o tráfico e a exploração sexual infantil, né? A gente sabe disso. Então, sempre me doeu muito isso e tu vê, né, que as pessoas fecham os olhos para a cidade, tem essa coisa do aborrecente, né? É uma descrença na nossa juventude. Na idade mais importante da tua vida, onde tu tem uma criatividade gigante, né? Onde tu é inconformado, onde tu quer fazer tudo de outro jeito, onde tu tem uma rebeldia que não se curva àquilo, né? E isso é saudável. Isso é saudável, né? São seres já pensantes, né? Atuantes. E muitas dessas rebeldias Todos nós, em algum momento, tivemos isso podado, né? Então, quando foi que a gente perdeu, né, a rebeldia, o inconformismo, né? De um adolescente? Quando tiraram isso de nós, né? Essa coisa de não aceitar, de querer ir lá e transformar, né? Eu brinco que todos nós deveríamos de manter, né, a alegria, a inocência, né, de uma criança e a rebeldia de um adolescente, né? Porque nos tiraram isso em algum momento. E aí, quando tu vai chegando ali numa fase, numa idade de trabalho, o mundo espera o quê de ti, Renata? Que tu seja proativo, que tu tome decisões, que tu enxergue as coisas que tu faça. Mas te tiraram tudo isso lá. Tu não podia fazer isso lá, né? E agora esperam isso de ti. Quando tu não responde, o que eu sempre vi na maior parte dos locais é, tu viu, olha aí, não quer nada com nada, a oportunidade está aqui, mas ele não vem, né? E muito pouco a pergunta do o que eu posso fazer para tornar esse local mais atrativo para o jovem, o que está faltando aqui, o que acontece que esse jovem não volta. Como tu preparas? Porque tu trabalha a parte socioemocional deles também, né? Isso. Então, hoje, e aí nessa caminhada eu percebia que faltava, era isso, sabe, Renata? Então, eu sempre tive o sonho de desenvolver alguma coisa com os jovens, e sempre falei isso nos espaços que eu trabalhava, né? Que ele pudesse se conhecer, né? Porque eu percebia que não adianta... A coisa, fazer um curso, colocar no mercado de trabalho, era uma atitude muitas vezes paliativa, ele não ficava lá. Até porque, de repente, ele não estava nem preparado ele não se colocava lá. Porque tinham outras coisas antes disso, como, por exemplo, ele entender que ele era uma pessoa. Como eu precisei entender que eu era uma empreendedora social, esses jovens não entendem que são pessoas, e é bem assim mesmo. Né? Teve uma das primeiras avaliações que eu recebi do socioemocional do Instituto. A menina colocou assim: antes de chegar no Instituto Assinando Mentes, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser e eu não sabia dizer, porque eu não achava que eu fosse alguma coisa. E hoje é tanta coisa que eu quero ser que dá gosto de ser gente. Então, passa por tu te perceber assim. Porque a pobreza, ela tira totalmente a tua dignidade, né? Então, a pobreza te tira tudo. Até tu achar que talvez tu possa ser, né, uma pessoa. Tu é alguma coisa que tu não sabe bem o que tu é.
né? Ela não se via nem como uma não pessoa. se vê o jovem de favela, Renata, ele não conhece a cidade. O jovem de favela, ele só sai da favela se ele precisar ir num hospital. O resto está na favela, é o posto de saúde, é a escola, é o projeto. O mundo dele é ali, nessa escassez. Seja lá o que for que aconteça para fora disso, não é para mim. E esses dias eu estava falando pro Sicredi, e estavam os colaboradores, e tinha uma das colaboradoras, uma mulher negra, e depois que eu falei, ela pediu, né, a palavra, e ela disse: Nina, que importante te escutar. Eu me identifiquei demais, porque eu cresci na Restinga. E a Restinga tem hospital, então eu não saía de lá nem para ir no hospital. A minha vida toda foi dentro da Restinga. Né? Então, as pessoas não compreendem isso e esperam que o jovem, por exemplo, entenda essa cidade, esse mundo, essa sociedade, que é uma incógnita para ele, né? Ele não entende, ele tem medo de pegar o ônibus, porque ele nunca foi só para outros locais. Ele não está nem preparado para assumir já tive que resgatar a mãe, Renata. Mãe que eu encaminhei para mercado de trabalho, que me ligou desesperada, que estava perdida, não sabia onde estava. Porque era a zona ali do Moinhos, uma região, né, que ela pegou 2 ônibus, enfim, e ela não sabia onde ela estava. Eu tive que chamar um Uber, pedir para ela acalmar, ir até uma parada, porque ela estava em desespero. Né? E a gente sabe que isso é um outro fator. Né? Um jovem negro perdido num lugar é um perigo, né? Porque facilmente ele vai ser confundido com alguém que está querendo fazer algo ruim, né? Então, todo esse desespero que ele sente se perder, ele é muito genuíno. E por isso essa importância dessa preparação socioemocional deles também. Não adianta a gente só dar... Eu sei que vocês fazem muitas partes de profissionalismo, né? Cursos profissionalizantes. Exatamente. Mas preparar ele também para que ele entre no mercado de trabalho, não só na parte profissional, né? Enfim, mas a parte socioemocional. E vocês fazem os dois trabalhos. Os dois. O que a gente faz, Renata? Primeiro, o nosso pilar principal é a educação socioemocional, porque não existe empoderamento sem autoconhecimento. Tu precisa saber quem tu é, né? E quando tu descobre quais são as tuas habilidades, quais são as tuas fraquezas, é muito importante tu saber tuas fraquezas também, nesse processo, né? E que tu te entende, né? Tu descobre o que tu... o que tu sabe melhor? Onde que tu tá, que tu te destaca, né? É a coisa mais linda de ver esse desabrochar deles, né? Imagino! Nós participamos do Startup Day, e foi um evento que nós fomos convidados lá no Instituto Caldeira, e era com pessoas que tinham startups, vários CEOs, assim. E aí teve uma rodada de pergunta e uma menina pegou e disse assim... era para fazer pergunta e ela disse: eu não tenho uma pergunta. Eu queria dizer para vocês que antes do Instituto Oceano Mendes, vocês falam assim... eu achava que eu ia ser faxineira. Eu tinha certeza que ia ser faxineira, porque a minha mãe é faxineira, a minha avó é faxineira e tudo que eu sei fazer é limpar. Eu nunca pensei que eu pudesse ser outra coisa. E hoje, eu sou boa em tanta coisa que eu posso ser o que eu quiser. Ela falou assim, o pessoal da Venture, que hoje é nosso, todo mundo parou para escutar aquilo, e muita gente chorou, assim, porque ela trouxe aquilo veio assim, ela disse, eu sou boa, ela disse, eu sou boa em tanta coisa, e mais do que isso, eu mereço ser outras coisas, né? Então, o socioemocional, né? ele te fortalece. O Edu Lira, ele tem uma frase que eu adoro, que é fortalecer a musculatura da alma, né? E o socioemocional, ele faz isso porque talvez nós não possamos, Renata, mudar muitas dos preconceitos, né, que esses jovens vão passar. Eles vão passar. Mas eles vão estar preparados para enfrentá-los. Mas a gente pode mudar as respostas que eles vão dar frente a isso.
E é essa resposta que vai mudar, vai trazer totalmente ondas de transformação. A realidade deles. É a resposta que ele dá. Então, a gente prepara, fortalece esse jovem. Ele tem também a trilha socioeconômica, que é onde ele aprende princípios de alfabetização financeira, noções básicas, né? Relacionadas à inclusão bancária, inclusão financeira, porque esses jovens muitas vezes nunca tiveram contato, né, com uma conta bancária, algo assim, e eu sempre escutei isso dos empresários. Às vezes empregava um jovem, o empresário me ligava: Nina, não estou mais conseguindo pagar o fulano, porque o banco está pegando todo o salário, porque ele se endividava, que ele não entendia aquele processo ali, que aquele dinheiro de um limite não era o dinheiro dele, né? O banco oferecia um empréstimo e não tinha ideia, né? Porque é isso, tu entra numa vida bancária. Vida bancária é aquele. É com CPF limpo, é um negócio assim. Então ele nunca. Escutando tu falar é bem isso, né? Porque às vezes a gente quer ajudar de uma maneira, né? Daqui a pouco oferece uma oportunidade de emprego, mas eles não estão nem preparados para isso. Não. Por isso, como é fabuloso ainda mais o Instituto, porque dá esse preparo como um todo. Exatamente, ele tem que, no mínimo, passar por 6 meses nessa trilha para ir se colocar no mercado, né? E é sempre avaliado, porque essa primeira experiência... E eles fazem isso pós-aula. Sim, essa é no Turniverso o curso. Essa experiência, a primeira experiência profissional, Renata, ela precisa ser boa. Né? Porque ela vai decidir tudo, né? Isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar, assim, um assunto mais delicado, porque existe um outro mercado para eles muito próximo, né? Que é o mercado do, digamos, mercado ruim, o mercado do mal, né? O próprio tráfico, o roubar. Eles vivem numa comunidade onde isso existe muito. Existe. É muito presente, né? Então, a gente tem que mostrar que existe um outro lado, porque daqui a pouco é uma realidade que eles só conhecem aquela se não existe uma oportunidade. Exatamente. Eles conhecem desde muito cedo, né? Essa realidade. E eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo isso para eles, que eles são meus heróis. Tu fala isso abertamente para eles? Sempre falo. Porque eles são meus heróis, né? Há muitos anos que eu durmo e acordo por eles, assim, né? Porque com toda a escassez, com todas as dores, com todo o sofrimento, todos os dias eles escolhem ir para o Instituto, tendo uma imensidão de outras escolhas para fazer que vão acalmar a fome daquele momento, porque talvez nós nunca vamos saber mensurar o que é a dor de fome, né, Renata? É verdade. Espero que não, a gente não sabe, porque a pandemia mostrou para nós que somos todos iguais. Ali não tinha muito, né? Pode a qualquer momento acontecer uma reviravolta na vida de alguém, tu não sabe o que vai acontecer, né? Mas então, é muito fácil quando a gente está no conforto, né, da nossa casa, que a gente tem cama, que a gente tem água, que a gente tem um chuveiro quente, que julgar quem talvez está, né, fazendo e roubando, ou que está lá no tráfico, não estou dizendo que é certo e nem tô... que fique bem claro isso, né, E Renata? por isso tu faz o teu trabalho, porque se tu achasse certo, não faria tudo que tu faz, toda essa dedicação. Exatamente. Então, é muito fácil a gente falar isso. Mas e se tu estivesse passando exatamente por essa mesma situação? Eu não sei, viu, Renata? Eu, Nina, se olhasse e visse que nem eu vejo, ainda é de doer, sabe, Renata? Todos os dias, mãe com os filhos chorando com fome, sem ter alimento, a gente, como mãe, olhar um filho com fome e tu não ter, Renata, a mínima, né, possibilidade de dar, eu fico imaginando, assim. Porque a gente, às vezes, sofre de algumas coisas tão menores, né, que a gente não consegue dar para um filho, né? Eu, né, não consigo oferecer para minha filha, né, para os meus filhos. Então, a gente já chegou em casas, né, que é a sopa do papelão, que a criança estava tomando, tinha uma família que buscava, toda hora aparecia um deles lá para... sopa feita de... Papelão. O papelão. Ele engrossa, né,
Isso é muito comum, né? Tu encontrar na comunidade. E tinha uma família que muitas vezes acontecia das crianças chegar lá, queria só o açúcar. A gente entrega, né, como pode, a cesta básica, enfim. E aí um dia eu fui para fazer uma visita para essa família, era horário de meio-dia, e cheguei lá e o menorzinho estava saindo para ir para a escola, tomando o quê? Água com açúcar. Né? Porque já tinha pego a cesta básica, não tinha mais. Então, tem açúcar só, então, não tem açúcar. E era isso que vinha. Então, é muito fácil tu falar e tu criticar. Não sei se eu visse ali uma oportunidade para mim rápida de talvez sanar a fome dos meus filhos, se eu não faria, não sei. Entende? Então, eu acho que passa por isso, assim, um jovem adolescente que quer ter, né, uma roupinha legal, adolescente, a gente sabe como é, todo mundo já foi adolescente um dia na vida, né? Como é importante para eles naquele momento, é isso aí, não tá errado. Conseguir dizer não, e ir de chinelo, com a roupa rasgada. Para um instituto, né, aprender. Não sei o quê. Aprender. Eles são heróis. Eles são verdadeiros, são verdadeiros heróis. Nós estamos com 120 jovens. 120. A ideia é que se multiplique, triplique. Que possamos atender muito mais jovens, porque a missão do Instituto é acender talentos da quebrada para o mundo. E o maestro da Orquestra Jovem, né, o maestro Telmo, não sei se chegou a ver no vídeo que passou lá no jantar, ele falou uma coisa que me marcou demais, que o talento é democrático. Com certeza. Então, o talento ele pode estar em qualquer lugar, local, qualquer comunidade, E a favela, ela é repleta, ela é recheada de talentos, porque a escassez te obriga a ser criativo, né? A escassez faz tu criar alternativas, né? Essas pessoas sobrevivem desde sempre. São muito criativas, né? Tem muito talento. Então, ele tem muito talento e o que a gente faz ali é bem esse processo de acender o talento, porque ele já está ali dentro. Ninguém coloca o talento dentro de ninguém. Nina, tu acreditas que é uma frase do Edu, tua, enfim, que vocês utilizam, né? Não sei se vem da Gerando Falcões, mas tu acreditas que a pobreza ainda pode um dia ser só vista como peça de museu, numa foto, num museu? Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer se todos nós, Renata, todos nós nos unirmos nessa missão. O Brasil é um dos únicos países que não tem um plano, né, um planejamento estratégico de combate à pobreza, né? E quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, tu sabe disso, né? Como essa empreendedora incrível que tu é, Renata, o que a gente vai fazer tem data, tem dia e tem hora. Então, cadê a data, o dia e a hora que o Brasil vai vencer a pobreza, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima, né, dessa meta, e isso é trazendo tecnologia, ferramenta, e é o que a Rede Gerando Falcões vem fazendo em parceria, né, com o governo, com o empresariado. Agora nós temos a Favela 3D, que é a primeira ferramenta de transformação social criada pelo terceiro setor, que vai ser cedida para o governo. Olha que coisa linda isso. Estamos invertendo, ainda Olha bem. Olha que coisa linda isso, Renata. Então, é todo mundo a serviço. Nosso governador acabou de assinar um termo, né, de comprometimento, né, e junto com a Favela 3D, onde nós vamos ter aí pelo menos 10 favelas 3D rodando no Rio Grande do Sul. Só para o pessoal entender o que é a Favela 3D. A Favela 3D é uma grande, né, tecnologia, ferramenta para chegar, né, nesse objetivo 3D de digna, digital e desenvolvida, porque a ideia não é acabar a favela.
A favela não precisa acabar, né? Não existir mais. A gente tem que acabar com a pobreza. A fome, que a existe pobreza, dentro da favela. A favela deles. não precisa ser indigna. Uhum. A favela não precisa ser do jeito que ela é. Então, a proposta é tu transformar a favela, né, num lugar com moradia digna, com acesso à empregabilidade, educação, desenvolvimento, saneamento, iluminação, e que ela seja amiga do meio ambiente. Então, a favela 3D, ela tem uma questão de sustentabilidade fortíssima, né? Dentro dela, a primeira favela 3D de Rio Preto, né? São José do Rio Preto, São Paulo. E nós já estamos lá com índices de mais de 90% de empregabilidade, né? Nós temos casas, a iluminação da favela 3D tem tecnologia onde ela é feita com a luz solar, garrafa PET, né? Então, ela tem toda uma estrutura, casas feitas de blocos de pasta de dente. É a coisa mais linda de ver as casas 100% feitas dos tubos de pasta de dente. Nós temos o Na Porta, que é uma tecnologia também, né, que chegou, que criou, junto com a Gerando Falcões, Accenture, o CPF digital. Então, hoje, a comunidade pode receber correspondência, pode receber uma encomenda. O que para nós é uma coisa tão básica. Que eles não têm direito. Que eles não têm, muita gente não tem essa noção. Eles não podem comprar coisas fora. Não pode, não eles tem não fazem CPF. parte da comunidade, não tem CEP. da realidade, CEP. né? Que a gente acredita que exista para todo mundo. Não tem. Exatamente. Então, quando tu vai falando nesse processo de inclusão, é falar, por exemplo, de que chegue a água numa casa, né? Que ainda não existe em todas as casas. E isso no Sul, isso que é o importante. E precisamos de mais Ninas Cardosas pelo mundo, porque o teu trabalho é louvável, porque por mais que a gente sabe que todo mundo, que as pessoas queiram ajudar, saber executar, saber chegar neste lugar, ter a coragem, muitas vezes, né, de entrar numa comunidade, porque as pessoas às vezes têm medo, não sabem o que vão encontrar, Sim. Porque da mesma maneira que eles muitas vezes têm medo de chegar, as pessoas às vezes, até os empresários não sabem como chegar ou queira chegar. Então, ter pessoas que façam essa ligação para que todos sejamos únicos, né, e não exista mais essa barreira triste social, é lindo demais, assim. Eu conversando contigo, por mim eu passaria a tarde inteira conversando contigo, porque é emocionante ouvir relatos, ouvir histórias e ouvir de que tá dando certo, de que vai dar certo, né? Que a gente pode acreditar num mundo melhor. Eu queria muito, cada vez mais estar próximo desse projeto. Eu tenho certeza que se a gente conseguir uma ou duas pessoas que nos escutem, que se aproximem do projeto e que ajudem Sim. o projeto, é já um diferencial. É mais algumas vidas que a gente pode salvar, modificar. Porque a gente não fala só em modificar vidas, em salvar vidas também. Com certeza, uma pessoa, né, que doe o seu tempo aí uma vez a cada 15 dias vai impactar pelo menos a vida de 2 pessoas se ela falar com 2 pessoas. Se ela for fazer uma coisa com um grupo, vai ser 20 pessoas. Vai ser, né? Então, cada um que se une, né, que se junta a pensar junto nisso, vai estar entregando aí esse mundo que nós sonhamos que seja bom para todos nós. Que vai existir, se Deus quiser. Nina, tem uma lembrança para ti aqui a Coliseu que conseguiu fazer esse projeto ser viável, que eu quero que tu abra e tu mostre para as pessoas, porque é uma coisa muito especial, foi feito por eles muito por uma maneira especial, lindo. Que tornou possível a gente estar num estúdio e mostrar esses 4 projetos. A Coliseu tem uma história linda com a nossa cidade também. 55 anos, né, no estado. É lindo, né? É lindo. Muito importante. E o que nós pensamos? Vocês são sementes, né? Que já estão aí colhendo frutos, porque toda árvore foi uma semente um dia.
Então, é a árvore da vida. Se quiser mostrar aqui para essa câmera, para quem está nos assistindo, é a árvore da vida, representa todas as vidas que tu está florescendo, que tu está salvando, que tu estás representando. Gratidão, Coliseu, que coisa mais linda. Lindo, né? Eu também, eu gosto muito da árvore da vida, porque toda árvore um dia foi semente. Então, assim, tem uma sementinha em casa, a gente pode transformar numa árvore frutífera, ela, né? Ela tava viradinha, deixa eu botar. Então, é pra gente dizer que nós temos muito orgulho, nós como sociedade, como pessoas, de um trabalho como o teu, que colhe frutos, né? Que emociona pessoas, pode ter certeza que o teu trabalho emociona pessoas, além de causar um bem para quem precisa, emociona pessoas que gostam de ajudar, que gostam e que acreditam num mundo melhor. Obrigada por fazer a nossa diferença. Eu obrigada que agradeço, por nos representar muito obrigada. Né, que as pessoas possam se unir cada vez mais a ti, ao teu instituto, e que ele seja gigante, gigante, como ele merece ser e vai ser. Gratidão, Renata, muito obrigada por dar voz a quem nunca tem a oportunidade de ser escutado. Eu estou falando aqui, né, em nome das favelas, né, da nossa cidade. Beleza. Então, por muito mais Renatas nesse mundo, obrigada por se importar, por se implicar e por fazer a tua parte. Obrigada mesmo. Juntas somos mais fortes, né? Beijo, juntem-se a nós.